ele passou um projeto de arcabouço que enterra de vez o teto de gastos. Ah, mas ninguém respeitava. Ah, mas ninguém respeitava, a Constituição também ninguém respeita. Mas era um parâmetro mais severo. Agora, o governo, nessa proposta, ele fala, ele só pode gastar mais se ele arrecadar mais. E se não arrecadar nada, tem a famosa banda. É a banda do governo, a bunda do povo. Né? São os 2 Bs. Mas o ano que vem teve uma derrota, porque ano que vem eles já queriam subir 2,5 sem crescimento. Já derrubaram. Mas é algo que dizem que é mais flexível, né? Algo mais palatável. Agora, o problema é que esse arcabouço fiscal só vai resolver o problema do Brasil se o Lula arrecadar mais. Conseguir mais imposto, mais autuação, mais multa. Se você não conseguir, é até pior do que o teto de gasto. Porque antes você crescia com a inflação, pelo menos. Agora você vai ter só a banda de 0,6 sem crescimento. Né? Uma tristeza. E é claro que esse governo não quer deixar de gastar. É claro que o mercado não gostou, é claro que a bolsa caiu. Ah, mas o dólar também caiu um pouquinho. É claro que caiu um pouquinho. O Brasil ficou minimamente mais interessante para se investir do que o dia anterior. E agora isso vai para o Senado. E o Lula já está pressionando o Pacheco. O detalhe é que quem votou a favor do governo nesse arcabouço recebeu 3 vezes mais em valor das emendas do que os outros, do que quem não votou. Ora. Aí o Orlando Silva dizia, no PL da censura, as big techs com as suas opiniões põem o Congresso de joelho. E eu repito aqui, com emenda o Lula põe o Congresso como? De 4, de ladinho, papai e mamãe ou frango assado? E olhando esse histórico de leis desastrosas do PT, o que vai acontecer com esse arcabouço fiscal no seu ponto de vista, Carol? Olha, o que eu senti, né? Tentando conversar com meus amigos aí, Faria Limers da vida, do mercado financeiro. A expectativa, quando o Lula ganhou, era não ter nada. Então, vamos ver desses últimos meses. Né? E conforme o tempo foi passando, uma pressão foi se incidindo em cima de Lula, porque desde o teto de gastos, parece que houve pelo menos um alerta na cabeça de todo mundo que precisa ter controle de despesas, é o natural, né? Você tem o controle, se a gente tem isso em casa, como que não vai ter com dinheiro público? Então, esperava-se que fosse, inclusive, muito pior, né? Agora, é claro que eles conseguiram fazer um arcabouço fiscal bem mediano, no meu entender também foi bem mediano, comparado com o que a gente esperava que não ia ser nada, foi bem mediano, pelo menos tem uma limitação ali de despesas e uma meta anual de resultado primário, que é quando você vê a receita e despesa, descontando o que você gasta com juro da dívida, né? Então, pelo menos existe um pequeno norte ali do governo. Houve um consenso. Eu não sou a favor, assim, de limitar totalmente investimentos do governo. Olha que eu sou uma liberal, não gosto que o governo fique colocando dinheiro, o governo seja empresário, não. Acho que o governo só tem que viabilizar para que o setor privado atue. Mas você não pode também deixar o governo numa situação em que ele não consiga fazer nada, né? Mas, assim, se não tiver rendimento, ele vai poder gastar mesmo assim 0,6, é o mínimo, é o chão. É relativamente preocupante, mas a Bolsa, sim, caiu também por motivos externos. Tem que ser justo em falar que também tiveram problemas externos. A questão fiscal ali dos Estados Unidos não está boa, então há toda essa preocupação. Mas caiu sim, por quê? Tiraram uns retalhos que o governo queria colocar, né? Do que ele apresentou. Tinha uns retalhos, tinha uns detalhes ruins, que eles queriam tirar um monte de coisa do teto de gás. Ou seja, a gente vai se comprometer a não gastar mais, isso daqui fica fora. O piso da enfermagem, por mais nobre que seja, é gasto, tem que estar tudo dentro. Deixaram tudo dentro. Então, é igual o Nardoni indo fazer entrevista de emprego numa creche, né? Exatamente. Então, mas eles conseguiram dar uma limpada, o Congresso conseguiu dar uma limpada. Então, de nota de 0 a 10, o que eu daria uma nota 4, viu? Acho que eu tô sendo boazinha, não sei. Ô, Nelson, o Campos Neto falou que foi um avanço, né? Muita gente no mercado acha que dos males esse foi o menor. Muita gente acha que não, que o
Congresso devia ter insistido em algo mais severo. É que é dentro do possível, né? Aí nós vamos ter o Galípolo sabatinado, acho que semana que vem, né? Acho que terça-feira ele vai ser sabatinado, né? O diretor lá que foi na feirinha do MST. Aí o Lula, mesmo assim, ele volta a criticar os juros do Banco Central. Ontem, né, com os empresários de São Paulo, e ele diz, é sempre, é um método, a cartilha é cartilha, tudo tem método. Todo mundo fala, todo mundo do PT fala a mesma coisa. Tem um assunto que é proibido neste país, não se pode criticar o presidente, e critica, né? Não se pode, tem uma coisa assim. Eu queria falar para eles, o presidente, não é o Banco Central que a gente não pode criticar nesse país, não, viu? Eu vou te dizer que o senhor, por exemplo, tá difícil, né? De falar algumas coisas. Então, mas é uma mentira tão deslavada que eu fico irritado. E aí ele volta com aquela coisa, é impossível administrar um país com uma taxa de 13,75%. Em 2003 ele assumiu, estava quase 27%. A média de 2003 a 2010, quando ele saiu, foi 18%. E aí? E aí que quando a gente vê o Campos Neto falando, elogiando essa questão do arcabouço, é só porque ruim ainda é melhor do que péssimo. Então é melhor ter nota 4, como disse a Carol, do que nota 2, do que nota 0. Por isso que quando a gente teve a apresentação do texto, por exemplo, a gente teve uma reação positiva do mercado. Porque a expectativa era tão ruim que eles imaginavam, inclusive, pior do que foi. E veja que agora, a gente está vendo nessa semana, esse texto já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, e o governo ainda assim não tem tranquilidade, no Senado, inclusive, de aprovação do jeito que passou na Câmara. A gente viu nessa semana a entrevista do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, dizendo que precisa discutir mais, não é preciso mandar direto para o plenário, isso pode passar pelas comissões temáticas relativas ao projeto. Você acha que eles querem discutir? Você acha que se fosse para aprovar de uma vez o Senado, eles já não colocariam no plenário para já virar aprovada a questão do arcabouço? Eles estão com medo mesmo. Estão com medo, porque tem muita brecha neste texto aprovado. Tem aquela questão que foi muito criticada, depois evoluiu ainda que timidamente, a questão da punição em caso de não cumprimento da meta, né? Que no meu ponto de vista não tem outra alternativa a não ser considerado crime de responsabilidade. Eu acho um absurdo terrível isso não ser considerado crime de responsabilidade, justamente porque é injusto com governadores e prefeitos que todos os dias têm que ficar sendo submetidos a tribunais de contas dos estados e do município em algumas cidades, tendo que alcançar as metas, não podendo gastar mais do que ganha, mas o presidente é diferente do restante, ele pode gastar e depois tem que só dar uma explicação ou tem que só ter uma punição mais branda. Então, assim, aprovou, foi uma vitória na Câmara, mas a situação não está tão favorável assim no Senado. A gente tem que esperar aí os próximos capítulos no Senado, tem discussão para frente, olha, professor Marcelo.